Hoje nós vamos falar sobre roteiro, como escrever um bom roteiro para seus vídeos. Seja muito bem-vindo a este vídeo, ao meu canal. Me chamo Rodrigo, sou dentista, formei em 2016 e sou também copywriter desde 2020, ali todo mundo sabe o que aconteceu em 2020. E eu entrei para o marketing e me apaixonei pela escrita. Nesse vídeo eu vou falar sobre 4 coisas: a importância da presença digital para dentistas, os 4 fatores que impactam na retenção dos seus vídeos, porque o roteiro é o elemento mais importante e no final te apresentar uma estrutura para escrever um bom roteiro para suas redes sociais. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, não importa. Desde ali de 2020 para frente, se tornou meio que obrigatório a gente ter uma presença nas redes sociais, a gente gerar mídia, tá? Eu gosto sempre de falar de gerar mídia e documentar conteúdo. Eu nunca falo em criação de conteúdo. Porque criação, para mim, quando eu falo vou sentar e criar conteúdo, ou quando eu pensava, ficava muito abstrato. Se eu venho documentar uma coisa que eu sei, documentar o que aconteceu no meu dia, ou mesmo gerar mídia, para mim, fica mais fácil de pensar em como eu vou fazer para gerar essa mídia. Eu consigo minha cabeça funciona melhor, então eu sempre vou usar esses dois termos, documentar ou gerar a mídia. E hoje a gente está num mercado que não é mais como era no passado, que você precisava se formar, abrir a sua sala, prestar um bom serviço. Provavelmente você começaria com convênios, se você se formou ali na década de 90, e depois você devagar saía dos convênios e ficava só nos particulares, e devagar você ia se movimentando. Essa maneira de ter uma carreira, ela já... Não é que ela não funciona, mas ela é muito mais difícil. Porque os convênios hoje pagam muito pior do que pagavam no passado. Você montar uma sala acaba sendo muito mais caro. E tem muita rede, muita clínica, muitas coisas grandes que elas acabam dominando muito essa parte de captação e venda de tratamentos. Então você acaba só se abrir uma sala ali, você fica perdido, você fica sem espaço. Porque aquela história de quem não é visto não é lembrado, ela é parcialmente verdade. Então, a gente acaba não dominando na faculdade o marketing, venda, comunicação, entre tantas outras coisas, e acaba aceitando ir trabalhar por muito menos. Então, para você ter seu consultório, gerar uma mídia, ela é extremamente importante. E a gente não precisa pensar em virar blogueiro, fazer dancinha, não, nada disso. Mas, poxa, você está querendo abrir o seu consultório. Pensa que todo mundo que você conhece é um potencial paciente. Então, todo mundo que tem já no seu Instagram é um potencial paciente. Todo mundo precisa de dentista. Isso eu gosto de falar sempre. Todo mundo precisa de dentista. Quem não tem dente, usa prótese. Precisa de dentista. Quem tem dente, manutenção, limpeza, entre tantos outros procedimentos que a gente faz. Então, é muito importante nós estarmos presentes nas redes, até para as pessoas que nós já conhecemos, no 1 a 1, falar, opa, olha que legal, ele faz isso, eu quero fazer. Eu vou lá colocar o meu Invisalign com ele. Olha que bacana, ela está fazendo Botox agora. Minha testa não está muito legal, vou dar uma força. Então, gerar mídia, ela é imprescindível para todo mundo que é dentista, mas principalmente para quem tem seu espaço, quem quer ter seu espaço. As pessoas falam muito em captar pacientes, mas até para se conectar com quem você já conhece. Sem você ser chato, vai pegar o telefone, ô tia, você está querendo vir aqui fazer uma limpeza? Até pode. Se estiver começando, abrindo uma sala, até deve. Você se mostra aberto. Mas você não pode, com frequência, ficar fazendo isso para todo mundo que você conhece. Enquanto se você gerar um vídeo ali e a pessoa assistir seu story, ela está vendo, ela está sendo exposta. Você está gerando, fazendo da maneira certa, você consegue gerar um desejo nela, ou então dar uma informação útil de, nossa, eu preciso fazer minha limpeza porque eu tô com minha gengiva tá sangrando, é gengivite, vai se tornar uma periodontite, eu perco o dente. As pessoas, normal, sangra, mas tudo bem. É o fio, né? Quando eu passo o fio assim, ele bate. Então, gerar mídia é muito importante em todos os sentidos, porque quando você educa o seu paciente no bom sentido, você leva uma informação útil, você leva uma informação de valor, ele descobre que precisa de um tratamento. Quando você prova que sabe executar um tratamento, ele fala, opa, ele sabe executar, posso ir nele. Quando você coloca uma prova social, é mais uma questão de autoridade.
Então, assim, a produção de conteúdo para 2025 já não é mais na minha visão, já não é mais opcional. Você tem que produzir, não precisa ser 50 stories e 3 posts por dia, mas alguma frequência mínima, compartilhando uma coisa, outra, você tem que fazer. Dito isso, quanto menos você faz, melhor precisa ser a qualidade disso que você está fazendo, porque ele vai ficar trabalhando um tempo para você. E a gente sabe que as fotos antes e depois, elas são muito impactantes, é um cartão de visita, demonstra autoridade, desejo, verdade, mas só antes e depois fica muito morto, eu falo, fica muito sem sal o conteúdo. Não é tudo uma venda. O antes e depois ele acaba assim, ele desperta desejo, mas ele acaba não conectando. E pensando assim, se você for mostrar o antes e depois em vídeo, já é mais agradável. Então, se você mostrar ali o que está rolando, e nós vamos aqui mais para frente abordar como você pode mostrar isso, como você pode contar esse caso no seu vídeo. Bom, quando a gente está falando em vídeo, existem vários fatores que interferem na retenção de um vídeo, mas eu gosto de pensar em 4 principais. O primeiro, o roteiro, o tema do vídeo, a edição que você está fazendo e o tom de voz. Mas um problema muito grande que a gente tem é, putz, eu não sei gravar vídeo, eu tenho vergonha, eu não sei o que falar, não fica bom. Para tudo tem solução. Então, vamos lá. Primeira coisa, quais são os 4, vamos dizer assim, principais fatores que influenciam para a retenção de um vídeo? A escolha do tema é a mais importante, mas para a gente ela é muito fácil. Pô, dentista, nós vamos falar sobre o nosso procedimento, sobre o nosso tratamento. Então, você vai falar sobre uma limpeza, você vai contar sobre doença periodontal, vai falar sobre a transformação que faz, por que que os alinhadores invisíveis é melhor do que o tradicional ou não, porque você não deveria usar alinhadores invisíveis e deveria ir para uma ortodontia convencional. Tudo pode ser um tema de vídeo. Nesse nosso caso aqui, dentista, o universo todo da odontologia é tema de vídeo. Coca-Cola. Você deve tomar uma Coca, quanto tempo você tem que esperar? Você está fazendo clareamento, você pode tomar café? Você não pode. Você tem que tomar vinho? Não tem. Tipo de pasta, laser. Então, assim, as possibilidades de temas são inúmeras. A edição, geralmente, quando a gente está começando, é nós mesmos que fazendo a nossa edição. Eu que faço a edição desse vídeo aqui que você está vendo. Então, ela é uma edição simples. Cada plataforma tem a sua necessidade. Então, aqui no YouTube, o vídeo pode ser só assim, é um formato, esse que eu estou falando, Talking Head, que eu falo com a câmera. Se você for mais para um Reels, para um TikTok, eles são cortes mais dinâmicos. Você tem mais transições, mais efeitos. E justamente a edição é uma coisa que é complicada da gente fazer. A menos que você seja um videomaker, pô, eu tenho algumas experiências, algumas habilidades com edição de vídeo, mas editar um vídeo com esses 1000 cortes em 30 segundos, putz, dá um mega de um trabalho, é difícil, você tem que fazer um monte de tomada. Então, assim, ela fica uma edição simples, por natureza, né? Eu não sou editor de vídeo, eu sou dentista. Então é normal que isso aconteça. Então a edição, considerando que você não tem um editor de vídeo e você não é videomaker, ela vai ser uma edição simples. Próximo ponto, tom de voz. O tom de voz, ele é muito importante e a gente tem que procurar desenvolver esse nosso tom de voz. Não é uma tarefa fácil, porque nós temos muito bloqueio com a câmera. Falar com a câmera é difícil, o que vão pensar, vão julgar, vão mandar no grupo, vão fazer piadinha. E isso acaba dificultando o nosso tom de voz. Mas assim, o tom de voz, a maneira que a gente se expressa, isso tudo também contribui para ficar no vídeo. Se fica naquele mesmo tom de voz sempre, nesse vídeo eu vou te falar sobre os roteiros, acaba sendo mais chato. Então essa variação no tom de voz, ela é bastante importante também. Quanto menor o vídeo, mais importante. Porque aqui, poxa, nós estamos de fato discorrendo sobre uma aula, tô falando sobre o roteiro de maneira mais aprofundada. Então vai ter um tom mais de aula.
Mas num vídeo curto, de 30, 20, 40 segundos, isso é mais importante que seja mais dinâmico ainda. E o roteiro? Para mim, o roteiro é o fator mais importante de retenção do vídeo. Porque o roteiro, ele é o fio condutor de tudo isso. Então, você tem que escolher um tema, você tem que, vamos pensar, antes, durante e depois do vídeo. O que a gente pode controlar antes é a escolha do tema e o roteiro, se a gente pensar e desenhar um roteiro, certo? Durante o vídeo é o tom de voz, que tá ali, mas a gente não controla. Eu não consigo pensar em preciso. Não é que eu não consigo, mas quando a gente tem que pensar muito, fica muito travado. E acaba ficando zero natural. E a gente, pô, você vai gravar 1 minuto e gasta 90. Porque tem 1 milhão de cortes. Então, assim, é uma coisa que você vai melhorando com o tempo. Um vídeo fica ruim, no 5 tá um pouquinho melhor, no 10 já melhorou bastante e tem só que ir realmente treinando e avaliando. Então, recapitulando os 3 momentos. O tema, antes do vídeo, o tom de voz durante o vídeo e a edição, pós-gravação. Aqui a gente não controla nada até o presente momento. Então, o roteiro, ele é o que faz essas 3 ligações. Você vai ligar o tema que você escolheu, que tem que ser um tema importante e relevante para a audiência, com o que você está gravando, com a edição. E o roteiro, ele é o grande fio condutor de tudo isso. Então, pô, você teve trabalho, escolheu um tema, vai falar disso daqui. Vou gravar da melhor maneira. O próprio gravar da melhor maneira, se você tiver um roteiro, você fica muito mais seguro. Porque você sabe o que você vai falar. Eu vou falar isso, e fim. Então, quando a gente tem um roteiro, a menos que seja bom de improviso, mas ele dá mais segurança para o que a gente está falando. E quando a gente está pensando um vídeo para rede social, um vídeo para captar pacientes, quando a gente precisa colocar algumas coisas no roteiro. Então, por mais que ele seja de improviso, você tem que ser muito bom de improviso, porque ele precisa ter ali alguns fatores importantes. Ele precisa despertar uma emoção, ele precisa dar uma curiosidade, a pessoa precisa entender o que você está falando. Você tem que condensar muita coisa em poucos segundos. Então, ter essa primeira análise feita do que a gente quer fazer, mesmo que não seja um roteiro palavra por palavra, seja em tópicos, vou falar disso, disso e disso, é muito importante. Quando eu pensei em começar a gravar vídeo, a gente sempre pensa em começar pelos stories, é sempre uma boa dica começar pelos stories também, porque ele some, então se ficou ruim, o Instagram vai integrar, se ficou ruim, ninguém vai ver mesmo, porque o Instagram não entrega, e de 24 horas depois ele some. Então, é uma boa maneira de começar a gravar os vídeos. Mas, pô, o que eu vou falar? Eu lembro de quando eu tentava fazer no freestyle, assim, nunca saía nada. Aí eu comecei a colocar, quero falar disso, disso e disso. E seguia essa estruturinha, Isso me ajudou bastante, porque quando eu comecei a gravar meus vídeos, de cara eu fiz um close friends, coloquei só minha esposa. Então, eu gravei vários vídeos, só ela que viu. Depois eu coloquei ela e uma professora minha, que estava ali me incentivando, estava dando um apoio. E aí, depois de 30, 40, 50 dias, que eu fui, sim, gravar um story falando abertamente para a câmera. E ainda assim, aquele postei e saí correndo, porque eu não queria nem ver. Mas depois a gente vai lá e, nossa, quem será que viu isso daqui e tudo mais? Mas meu aprendizado foi que, primeiro, eu demorei demais. E as pessoas que vêm, que falam, por incrível que pareça, todas elas... Eu nunca recebi, assim, graças a Deus, um hate. Todas elas elogiaram, pô, que bacana, que legal esse trabalho que tá fazendo. Então, a gente precisa começar a gravar. Mas eu só consegui começar realmente a gravar quando eu comecei a utilizar essa estruturinha de roteiro. Para falar, vou falar isso, isso e isso. Isso, isso e isso. E aí sim eu consegui testar várias vezes, tentar várias vezes, gravar várias vezes. Mesmo quando era só para minha esposa, muitas vezes eu refiz várias vezes, porque assim, era só para ela, mas eu tentava gravar como se fosse para todo mundo. Então é muito importante, o roteiro ele te permite a tentativa e erro, a tentativa e erro. A gente precisa fazer ficar ruim, fazer ficar ruim, fazer ficar ruim. Então ter um roteiro
saber ali pelo menos os pontos que você quer passar ajuda demais. Vamos falar agora sobre o roteiro em si. Nós temos duas maneiras de escrever os roteiros. Vamos falar agora sobre, de fato, a estrutura do roteiro. A gente pode pensar na estrutura dele como uma redação, do Enem mesmo. Redação que você vai ter uma introdução, que você vai apresentar uma tese. Depois você vai vir com o desenvolvimento, que seria, no caso, são os seus argumentos. Você vai discorrer, né, no caso é uma dissertação, você vai discorrer sobre sua tese. E, na conclusão, você vai amarrar tudo, dando realmente, ó, isso está certo, concluir a tese, confirmar ou rejeitar, depende para que lado você foi, naturalmente. Então essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, ela funciona e funciona bem. Mas o problema na rede social é que muitas vezes isso acaba ficando meio sem sal. Isso acaba não dando certo porque fica muito morto, a gente acaba se tornando muito técnico. Eu gosto muito mais de usar storytelling, a estrutura clássica dos 3 atos. Mas assim, storytelling está aí, Hollywood, quantos bilhões roda em cima dessa história. A gente começa a assistir uma série no Netflix, 2 da manhã, caramba, só mais um episódio. Por quê? Porque tem vários artifícios de storytelling que eles usam. O storytelling nada mais é do que contar a história. Nós somos programados para gostar das histórias. Lá atrás, quando a gente morava nas cavernas ainda, todo o conhecimento era passado através de história, então o nosso cérebro é programado para escutar histórias. Poxa, é um prato cheio. Nós, no nosso consultório, todo o tratamento, toda pessoa, tudo, todo procedimento é uma história. Pô, a pessoa chegou com vergonha do sorriso, fez o tratamento, concluiu o tratamento. Então, a estrutura de 3 atos, ela é muito importante. Então, qual seria essa estrutura? O contexto, conflito e resolução, que é a conclusão. No contexto, justamente o que a gente faz é dar... No contexto, o que a gente faz é dar um panorama geral, o plano de fundo e apresentar qual que vai ser o nosso objetivo. Então a gente consegue realmente contextualizar tudo e para onde nós estamos indo. Mas sempre que nós estamos indo para algum lugar, tem alguma coisa que impede a gente de chegar, que é a próxima etapa, o conflito. Então, quais vão ser os obstáculos? Quais vão ser as dificuldades no caminho? Cada história tem seus conflitos, tem seus obstáculos. E, por fim, a conclusão, que é o final da jornada. Conseguiu atingir o desejo? Qual foi o ganho? Qual foi a transformação da história do personagem que a gente estava contando? Geralmente, nossos personagens são sempre nossos pacientes. Então, vamos aqui fazer um ato hipotético de um clareamento. Essa minha paciente não sorria nas fotos porque ela tinha vergonha do dente dela. Pronto, você já deu o plano de fundo da sua história, você vai falar sobre uma paciente que você atendeu. Nós ainda nem abordamos, porque, por exemplo, aqui o conflito. Dentro dessa mesma frase, nós temos várias opções de conflito. Pode ser um clareamento. Pô, ela não consegue dormir à noite, então a gente optou por fazer um clareamento assistido no consultório. Pode ser um caso de aparelho. Ela não conseguia sorrir porque os dentes dela estavam tortos e ela sentia vergonha. Então a gente colocou o aparelho e alinhou. Pode ser um caso de implante. Já era uma senhora que não conseguia sorrir, não tinha uma foto com os netos sorrindo. E a gente fez implantes, instalou um protocolo, essa peça é fixa. Então, assim, os conflitos, eles vão variando de acordo com o caminho escolhido, com a história que você está contando de fato. E o conflito, basicamente, eles são os obstáculos. Então, vamos supor que vai ser sobre o clareamento. O obstáculo são 3 sessões de clareamento. Você tem um plano já para passar desse obstáculo, você vai contar e vai contar como resolveu. O implante, o obstáculo, cirurgia. E no final, a resolução é sempre a transformação final, o depois. Sempre está em torno disso. Então, toda vez que pode colocar um antes e depois, você pode pelo menos na legenda utilizar isso. Aqui eu estou falando em roteiro para vídeo,
no caso se você quiser fazer um Reels. Mas essa estrutura, ela serve para todo o texto. Pô, vai fazer um post de carrossel, você pode contar alguma coisa, o contexto vai ter 2 lâminas, o conflito vai ter 4 e a resolução vai ter 1. Tanto faz, isso é questão de estrutura. Mas pegar o princípio desse roteiro, com esse princípio você consegue fazer todos os seus textos, todos os seus roteiros. Um videozinho de 10 segundos, até um vídeo como esse aqui que eu estou fazendo. De sei lá quanto tempo vai dar. Tá gravando, não faço ideia quanto é. Mas esse roteiro aqui, ele tem também as 3 etapas dele. Na minha contextualização, eu te disse ali o que a gente ia abordar no vídeo, fiz uma breve apresentação, muito breve, sobre mim, dei um contexto, um plano de fundo, por que você deve gravar seus vídeos. Entramos aqui na segunda etapa, no conflito, que são, no caso, as 4 coisas, as 4 grandes áreas para fazer as pessoas verem seus vídeos. São 4 obstáculos. Tom de voz é um obstáculo, roteiro é um obstáculo, edição é um obstáculo. E aqui nós estamos focando no roteiro. Mas esse é um obstáculo. Do obstáculo, eu estou agora na jornada de transformação, te entregando as ferramentas necessárias para você construir um bom roteiro. E o ato 3, a resolução, a conclusão, que é, pega essa estrutura e faça você também o seu roteiro seguindo essa estrutura aqui. Resolvido. Te apresentei, te dei um contexto, apresentei um problema, apresentei a importância de resolver esse problema, que seria escrever os seus roteiros, te dei uma estrutura de como resolver. Antes do vídeo você não sabia escrever roteiros, agora você sabe de uma estrutura que você pode utilizar para escrever seus roteiros. Uma dificuldade, como fazer, o que falar. O que falar? Seleção do tema, um tema de interesse. Mas como você está só documentando o que você está fazendo, então se você trabalha com odontologia restauradora, você está só falando ali sobre restauração, o que é classe 1, classe 2, a troca, aqui é uma infiltração. O tema é o seu tema do dia a dia, é o que você está documentando o que você está fazendo ali nos seus pacientes. Beleza. A edição, já chegamos a uma conclusão que ela tem que ser uma edição simples, porque nós não somos videomaker, não somos dentistas. E para, eu não vou dizer substituir, porque não substitui, se você tiver todos os pontos muito bem trabalhados é melhor, mas tá no nosso controle até certo ponto. Então, vamos atacar o que tá na nossa mão, o roteiro. Te apresentei a estrutura de 3 atos. Contexto, você vai dar um plano de fundo para a história que você vai contar. Conflito são as etapas, os obstáculos dessa jornada para resolver o desejo que você apresentou lá na contextualização. E por fim, a resolução. Qual foi o resultado final? Qual foi a transformação? O que aconteceu? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se inscreve aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de olhar e responder. E qualquer coisa que precisar, pergunta aqui no Instagram e tamo junto. Até a próxima!